Olá, estudantes da primeira série, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, o Ronaldo, nosso querido intérprete, vamos conversar com vocês sobre aí o contexto histórico das Forças Armadas no Brasil. Olha que assunto importante, compreender aí o surgimento das Forças Armadas, do Exército, da Marinha e, posteriormente, da Aeronáutica, né? Que compõe a nossa história e muito enriquece a nossa história, as Forças Armadas do Brasil. Aqui, o objetivo, né, da nossa aula é identificar que o Exército ele não atua somente na defesa da ordem e da legalidade em todo o território nacional, como também ele é chamado para missões em situações de emergência e de interesse social no Brasil e fora do Brasil. Nós vamos ter aí a atuação do Exército Brasileiro em missões de paz no Haiti, no Sudão, em outras regiões do mundo. Olha a importância das nossas Forças Armadas, além da garantia da segurança, da defesa do Brasil, a atuação também nas missões de paz, né? E aqui vamos relembrar, né? As Forças Armadas do Brasil são constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Força Aérea. Aqui, né, esse escudo das Forças Armadas, de fundo verde, o Exército, de fundo branco, né, a Força Aérea Brasileira, a Aeronáutica, e de fundo azul, a Marinha do Brasil, constituindo as nossas Forças Armadas, né? E a nossa Constituição, a Constituição Federal de 1988, tida como cidadã, no capítulo dedicado a tratar das Forças Armadas, especificamente, né, no artigo 142, estabelece que as Forças Armadas são constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. Então, aí a Constituição das Forças Armadas no Brasil tem prerrogativa legal na Constituição Federal de 1988, classificando como instituições nacionais permanentes e regulares, né? Então, a Constituição traz aí a redação sobre as Forças Armadas aqui do Brasil, né? Dando sequência, né, estabelece ainda que as Forças Armadas elas são organizadas com base na hierarquia e na disciplina, né? Essa organização hierárquica das nossas Forças Armadas e na disciplina em cumprir a ordem, né, em manter a ordem social no Brasil, que é prerrogativa das Forças Armadas aqui do Brasil. E foi com o surgimento do Estado brasileiro, o Estado brasileiro, né, que surgiu com a independência em 1822, que a história do Exército Brasileiro começa oficialmente, né? Então é necessário ter um país para então que eu tenha oficialmente a história do Exército. Porém, a organização do Exército, né, ela é anterior à independência do Brasil. No entanto, é considerado o dia 19 de abril como o dia do Exército, né? E essa data ela faz alusão, né, ao ano de 1648, quando a gente tem a Batalha dos Guararapes, que ocorre no Nordeste brasileiro, responsável pela expulsão dos holandeses. Então, ali no século XVII, no ano de 1648, as forças brasileiras se organizam para defender os interesses, né, da colônia de Portugal e expulsar do Brasil os holandeses que haviam se fixado no Nordeste brasileiro e exploravam o comércio açucareiro, a produção e o comércio da cana-de-açúcar. Então, a Batalha dos Guararapes é um marco para o Exército Brasileiro e o dia 19 de abril é o dia do Exército Brasileiro, né? Então, nós temos aí essa data para a gente lembrar e essa reprodução do Victor Meirelles, né, uma obra do século XIX que reproduz um evento histórico do século XVII, a participação, né, dos brasileiros, dos colonos, dos africanos e afro-brasileiros escravizados na Batalha dos Guararapes, que é aí essa data, né, simbólica para o Exército Brasileiro, ainda no século XVII, né? E as Forças Armadas, a atuação das Forças Armadas no Brasil, né?
No decorrer do século XIX, foram várias as demandas militares nas quais o exército brasileiro atuou, né? Ele foi chamado a manter a ordem no Brasil no século XIX. Revoltas internas que ocorreram durante o período regencial, como a cabanagem, a balaiada e a Guerra dos Farrapos, podemos citar também o Malês, a Sabinada, são alguns exemplos de revoltas que ocorreram no Brasil no século XIX, em que o exército brasileiro atuou, né? E aqui um mapa do Brasil, né, com o local dessas revoltas, né? Aqui no Pará acontecendo a cabanagem, no Maranhão a balaiada, na Bahia a revolta do Malês e Sabinada, aqui no sul do Brasil a farroupilha, e o exército brasileiro atuando também, como por exemplo na Guerra da Cisplatina, em 1828, atuando na Confederação do Equador durante o primeiro reinado. Então o exército brasileiro aí fazendo parte da nossa história, mantendo a unidade territorial do Brasil ao pôr fim a essas revoltas, algumas delas, né, de cunhos separatistas, e a manutenção da ordem social, da ordem política no Brasil, a atuação das Forças Armadas remontando aí o século XIX, né? E aqui uma atividade, olha só o que eu pergunto a vocês, né? Quais as revoltas do período regencial brasileira que contou com a participação do Exército Brasileiro, que garantiu a manutenção da ordem e a unidade territorial do Brasil? Responda a atividade e a gente volta para fazer a correção. Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? E a pergunta é: quais as revoltas do período regencial brasileiro
que ocorreu entre 1831 e 1840, que contou com a participação do Exército Brasileiro, que atuou para a garantia, né, da manutenção da ordem e da unidade territorial do Brasil. E eu trago aqui para vocês, né, a cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão, a sabinada na Bahia, assim como o malês também na Bahia, e a farroupilha no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, chegando aí bem próximo do Paraná. E o Exército Brasileiro atuou nessas revoltas para garantir, né, a unidade territorial e a manutenção da ordem social e civil no Brasil. Trago aqui para vocês, né, no campo externo, né, a atuação do Exército Brasileiro, a atuação da Marinha Brasileira no envolvimento de um dos maiores conflitos da América, que foi a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, ocorrida no segundo reinado, entre 1864 e 1870, proporcionou ao Exército Brasileiro um protagonismo muito grande na vida política do Brasil. Né? Tanto, vamos relembrar, que os dois primeiros presidentes do Brasil, com a proclamação da República, eram marechais, Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. E o Exército Brasileiro, a Marinha do Brasil, atuou em diversas batalhas na Guerra do Paraguai. O Exército Brasileiro venceu a Guerra do Paraguai em 1870, garantindo assim, né, essa vitória para o Brasil, um dos maiores conflitos que nós temos na América, que é a Guerra do Paraguai. E aqui a atuação do Exército Brasileiro na Segunda Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Exército Brasileiro também atuou, né? Nós somos o único país sul-americano a atuar efetivamente na Primeira Guerra Mundial, né? Nós mandamos alguns componentes do Exército Brasileiro para lutar na Primeira Guerra Mundial, alguns médicos do Exército. Na Segunda Guerra Mundial, a nossa atuação foi marcante na Segunda Guerra Mundial. O Exército Brasileiro, a Força Expedicionária Brasileira, né, participou da Segunda Guerra Mundial, né? A famosa Batalha de Monte Castelo, em que o Exército Brasileiro foi responsável pela captura de mais de 20 mil soldados nazistas, né, ali na Itália. E aqui a foto, né? Então aqui a cobra fumando, dizia que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir para a Segunda Guerra Mundial, e o Brasil muito nos honrou enviando contingente para a Segunda Guerra Mundial e garantindo vitórias importantes para as forças aliadas contra o fascismo, né, que reinava na Itália ali durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui também, né, soldados brasileiros lutando aí na Segunda Guerra Mundial. E eu trago aqui para vocês uma atividade, né? Cite 2 conflitos externos em que ocorreu a participação do Exército Brasileiro. Responda a atividade e a gente volta com a correção.
pessoal, vamos corrigir, né? Cite 2 conflitos internos em que ocorreu a participação do Exército Brasileiro, né? Trago aqui para vocês, ainda no século XIX, o Exército Brasileiro, a Marinha do Brasil, participou da Guerra do Paraguai, um dos maiores conflitos da América Latina. No século XX, o Exército Brasileiro, as Forças Armadas do Brasil, né, a Força Expedicionária Brasileira, participou também da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. A Força Expedicionária Brasileira participando da Segunda Guerra Mundial, né? E aqui, pessoal, as Forças Armadas, né, com a promulgação da Constituição de 1988 e depois a estruturação do Ministério da Defesa, o Exército, né, ele se atém na atualidade às suas atribuições constitucionais, né? Defesa da pátria, defesa dos poderes constituídos e a garantia da ordem. Além disso, ele participa de missões de paz, né? Chamado geralmente pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, né? Sendo a mais conhecida delas a MINUSTAH no Haiti, depois do terremoto, né, que atingiu o Haiti, país da América Central. O Brasil teve uma atuação excepcional na garantia, né, da reconstrução do Haiti pós o terremoto que atingiu o Haiti. E essa missão de paz era chamada de MINUSTAH. Recentemente, as tropas terrestres também têm sido convocadas para a missão da garantia da lei e ordem, que são missões dentro do Brasil, né? Atuando aí na garantia da lei, da ordem, né? Da ordem social, da ordem civil aqui no Brasil. A Lei Complementar 97 de 1999, ela estabelece as normas sobre o emprego das Forças Armadas, estabelecendo que a garantia da lei e da ordem ocorrerá de acordo com as diretrizes fixadas em ato pelo Presidente da República, né? Então ele traz essa organização da atuação das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, né? Após esgotados todos os instrumentos tradicionalmente destinados à preservação da ordem pública, então tem à disposição, né, para essa garantia as Forças Armadas do Brasil, né? Durante o período da pandemia da Covid-19, as Forças Armadas atuaram no Brasil, nós tivemos aí os hospitais de campanha, a atuação das Forças Armadas em alguns estados brasileiros na garantia da ordem, na garantia da lei desses estados, né? Aqui um exemplo da utilização dessa intervenção militar nas favelas no Rio de Janeiro, ocorrida no ano de 2018, né? Quando, né, por ato do então presidente da República, Michel Temer, houve o reconhecimento do esgotamento dos instrumentos tradicionais de segurança pública no Rio de Janeiro, e então as Forças Armadas elas foram chamadas para atuar na garantia da lei e da ordem nessas comunidades no Rio de Janeiro, no enfrentamento à drogadição, no enfrentamento ao tráfico de drogas e da violência, garantindo assim, né, um ambiente mais pacífico nessas regiões do Rio de Janeiro, né? E aqui, outro exemplo de atuação das Forças Armadas em tempos de paz é o seu enfrentamento, né, quando a gente tem grandes desastres naturais, como, por exemplo, as chuvas, né, que assolaram a região serrana do Rio de Janeiro em 2011, quando a Marinha e o Exército Brasileiro, né, prestaram apoio com os hospitais de campanha. Recentemente, né, na tragédia de Brumadinho, em que as Forças Armadas do Brasil também atuaram no resgate dos sobreviventes, né, no resgate dos corpos das vítimas da tragédia de Brumadinho, as Forças Armadas do Brasil nessas missões, honrando sempre quando são convocadas, né, a sua história, toda a sua trajetória dentro do Brasil. E aqui a gente tem uma atividade, né? Cite exemplos da utilização das Forças Armadas na sociedade brasileira. Vou esperar você responder a atividade e a gente faz a correção juntos.
Pessoal, vamos então corrigir as nossas atividades, né? Cite exemplos da utilização das Forças Armadas na sociedade brasileira. Trago aqui para vocês, né, várias são as ações desenvolvidas pelo Exército, pela Marinha, pela Aeronáutica na sociedade. Respeitando o princípio constitucional, o Exército ele tem atuado no enfrentamento de desastres naturais, como, por exemplo, o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, as fortes chuvas que assolaram a região serrana do Rio de Janeiro, são exemplos de atuação das Forças Armadas no Brasil, aqui no Brasil, e que também têm atuado fora do Brasil, como na missão de paz no Haiti, né, recentemente no Sudão, no território africano, a atuação das Forças Armadas do Brasil. Aqui as nossas referências de aula. Quero agradecer ao Ronaldo, nosso intérprete, e agradecer você. Fique bem, se cuide e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!